Olá pessoal, hoje estou aqui mais uma vez para contar uma história bem arrepiante, gente. E é uma história de dois amigos. E hoje estou aqui mais uma vez sozinha, meu esposo não pôde estar, tá certo? Mas em outras ocasiões ele estará contando histórias bacanas, tá certo, gente? E sexta-feira a gente não contou histórias de terror por conta que era sexta-feira santa em questão de respeito, tá bom, gente? E hoje estou aqui, mais uma vez, para contar para vocês. Espero que vocês gostem e curtam essa história desses dois amigos que aconteceu com eles, gente. Gente, essa história começa assim. Eram dois amigos, eles gostavam muito de brincar juntos, os dois. E esse amigo, um desses amigos, ele morava em uma casa próximo, que era uma casa para alugar. Só que essa casa, o rapaz que morava lá, né? Ele, assim, que era vizinho, achava estranho. Todo mundo que alugava essa casa, ninguém ficava nessa casa. Isso tem coisa errada nessa casa. Coisa curiosa. Aí ficou aquela curiosidade de saber o que estava acontecendo naquela casa, por conta que as pessoas alugavam e pouco tempo depois saía e ninguém falava nada. Mas também ninguém ficava na casa e pouco tempo depois já estava plaga para alugar de novo. Aí ele chamou o amigo dele, vou chamar meu amigo. Se ele topar entrar nessa casa, eu vou lá entrar com ele. Pra gente descobrir que mistério tem essa casa. O rapaz que morava vizinho da casa chamou outro amigo, né? Aí tudo bem. Aí quando chegou o amigo dele lá, né, na casa dele, disse: ô fulano, olha, eu tenho um propósito para mostrar tu. Aí disse: o que foi, fulano? Essa casa minha vizinha aqui, que é sempre o pessoal aluga e ninguém fica. Tu tem coragem de entrar comigo lá dentro? Aí ficou assim, né? Com medo. Ah, bora, eu vou sim, eu topo. Aí pronto, então tá certo. Aí a gente brinca lá dentro de pega-pega, coisa de adolescente, né? Aí se a gente fica de lá de pega-pega, vai ser bem divertido, né? A gente vai lá então, vamos descobrir que mistério é esse. Aí fica aquela ansiedade, né? Aí pegaram os lanches e levaram lá. Aí entraram na casa, né? A casa estava vazia, era tempo de férias, né? Deles também. Aí foram. Chegando lá na casa, aí arrodearam a casa, quando chegaram na porta de trás da casa, e foram no trinco, travado lá, fechado a porta. Aí, eita, fulana, tá fechado aqui, como é que a gente vai entrar? Só que tinha uma parte da casa, que eles rodearam, né? É tipo portiola que fala, gente, eu acho que é coisa assim, coisa de animal que entra e sai. Pensa a gente quer sair, né? Aí o amigo dele, por ser magrinho, conseguiu passar. Foi só, gente, olha a curiosidade. Entrou na casa e conseguiu abrir a porta por dentro, né? E o outro amigo dele foi e entrou. Aí naquele entrou da casa, nada de curioso nessa casa. O pessoal assim, ninguém sabe por qual música que o pessoal fica aqui. Não tem nada normal nessa casa. Eu olhar assim. Mas fulano, antes da gente lanchar, vamos dar uma olhada nos quartos, né? Olhar toda a casa. Aí sério correndo assim, brincando os dois, né? E olhando cômodo por cômodo da casa. E não vi nada de anormal. Até porque ele disse assim que a casa achava parecendo a casa do amigo. O outro amigo dele falou, né? Tem parecendo tua casa, fulano. Nessa casa aqui não tem nada normal, não. Ah, isso é besteira. Nem ligaram pra assombração nem nada, gente. Olha só o que aconteceu. Aí vamos fazer o seguinte, vamos armar aqui um lugar aqui, numa sala, e vamos fazer o nosso lanche. Porque tinha levado os lanches, né? Aí procuraram uma parte do campo da casa, que era um lugar, uma sala de jantar. No chão mesmo, né? Sentaram ali, próximo à mesa, e começaram a lanchar. Aí, de repente, o amigo dele parou. Aí disse, ele olhou assim pra ele assim, o que foi, fulano? Tá parado? E ele não respondia, gente. Ele não respondia. Aí, fulano, balançou ele, balançou, fulano. E ele, nada. Aí ele ficou preocupado, né, pessoal? Ficou preocupado, o que está fazendo fulano? Só que, gente, você não sabe o que tá pra prestar acontecer. Aí, só tem um jeito. Fulano tá escutando, eu vou tirar fulano pra fora, tirar dessa casa. Aí saiu puxando o amigo. E o amigo, sem conseguir assim andar direito, sabe? O amigo dele não estava enxergando nada. Ele disse que estava sem conseguir enxergar. Falou, não estou conseguindo ver direito aqui. Ele puxando, e ele não estou conseguindo ver. Falou que jeito assim, meio estranho, né? E ele conseguiu tirar ele para fora. Pessoal,
Você não sabe da nova, o que aconteceu. Quando ele saiu lá fora, olha só o que aconteceu com esse menino, esse rapaz. Aí, pessoal, ele, assim, fulano, o que aconteceu com você lá dentro? Ele perguntou ao amigo, né? Aí disse assim, não sei, fulano. Depois que ele saiu, né? Que ele que saiu, quando saiu lá fora, saiu dentro da casa, ele sentiu que uma coisa assim, se estivesse desprendendo dele, tivesse saído dele, sabe? E ele estava todo gelado, assim, e um arrepio no corpo. Ele falou, eu tô toda arrepiada aqui, tô todo gelado, aquela frieza em mim, mas eu tô sentindo uma coisa assim, que saiu de mim. Aí o amigo dele ficou olhando pra ele assim, disse, fulano, eu vou te contar o que foi que eu vi lá, dentro da casa, quando nós estávamos lá dentro. Eu disse, o que foi, fulano? Ficou olhando pra ele assim, como se tivesse assim, meio atordoado, sabe? O que foi que você viu? Você olha, eu vi uma coisa horrível que se aproximou de você. Aí, e o que foi, fulano? Aí ficou assim assustado, o que foi que aconteceu? Eu só não vi nada, de repente minha vista escureceu, tudo ficou escuro lá dentro, eu não vi mais nada. E eu só escutava aquela voz longe, se estivesse me chamando, era como se estivesse caindo de um buraco. A sensação que eu tive foi essa. De repente eu vi que nenhuma coisa estivesse me puxando. Esse era eu que estava te puxando, fulano, tirando para fora, porque você não estava bem, eu chamava você e você não respondia. E eu senti um frio muito grande, aquela coisa assim, um arrepio me tomando, sabe? Foi uma coisa de repente, a gente estava conversando, de repente aquilo ali me tomou conta. Foi como se estivesse caindo de um buraco escuro, sabe? Fulano, você não imagina o que foi que eu vi. Se aproximou de você, eu vou te contar. Aí ele ficou assim, escutando assim, assustado, né? Aí o rapaz disse assim, fulano, tem uma coisa para te contar que realmente você vai ficar todo arrepiado. Na hora que a gente estava lá conversando, que de repente tu paraste, que eu chamei você não respondeu, debaixo da mesa saiu uma sombra, que não fosse uma menina, e veio à sua direção. Era um vulto escuro, formado de uma menina, um vulto escuro, e veio em direção a você. Quando chegou em você, ela subiu em você e se sentou em cima de você. Aí o rapaz ficou assim, eu com medo, falou, Ave Maria, aconteceu comigo, como é que foi isso? Aí ele disse, fulano, na hora que essa sombra sentou em você, que eu te chamei, você não respondia mais. Eu não, a minha assim, o pensamento da minha cabeça era puxar você para fora, para te livrar daquilo ali. Que eu achava, eu falei, não, essa coisa deve estar dentro da casa. Na hora que eu tirar meu amigo, não vai melhorar. E graças a Deus, fulano, que eu tirei você e você voltou ao normal, que eu fiquei preocupado, que eu assisti você chamava você não respondia. E graças a Deus que eu tirei você para fora, que você voltou ao normal. Aí ele disse assim, meu Deus, isso aconteceu comigo, mas fulano. E ficou assim, sem assim, resposta, né? E ficou com muito medo, sem entender o que tinha acontecido. Olha só, pessoal, o que é a gente entrar em locais que você não conhece e ser curioso demais. Olha o que aconteceu com esses dois rapazes, tá vendo? Olha o susto que eles levaram. E voltando à história, né, pessoal? Então aí, na hora que ele contou para ele, ele ficou muito assustado, né? Segundo esse rapaz que conta, que essa história foi uma história verdadeira, viu? É um fato real que aconteceu. Então, gente, é aquele negócio. Por graça, por graça de Deus que ele voltou. Ele disse que na hora que saiu para fora, depois que ele voltou ao normal, ele sentiu que uma coisa se desprendeu dele, saiu dele. Só que ele sentiu um arrepio e um frio muito grande no corpo, percorrendo pelo corpo dele, né? E ele ficou com muito medo mesmo, nessa casa. Mas mesmo assim, não tiveram mais coragem de voltar nessa casa e ficaram sem entender o mistério dessa casa. Continua a mesma, o mesmo mistério, que ninguém sabe por qual motivo que as pessoas vinham para essa casa, a gente alugava e não ficava. Provavelmente era isso, né, gente? Alguma coisa eles viam lá dentro da casa que tirava eles para fora. Alguma coisa que aconteceu, não sei, lá na casa e não impedia que as pessoas morassem, tivesse uma família morando numa casa dessa, né? Então, gente, a gente que mora em casa de aluguel é complicado demais. A gente não sabe o que tem ali. E a gente, antes de entrar dentro de uma casa dessa, reze muito, jogue água benta, que a gente não sabe o que tem numa casa quando você vai morar de aluguel, quem foi que passou por ali, né, gente?
Então fica aí essa história, que é uma história que deixa a gente assim assustado também, né? Mas, por bênção de Deus, teve um final feliz que esse rapaz voltou ao normal. E nunca mais eles quiseram fazer isso, entrar em locais que não conheciam. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, curtido. E a história de hoje foi essa, gente. A história desses dois rapazes que entraram nessa casa por curiosidade e acharam que ia ser um momento de diversão, de brincadeira, e foi um momento de terror. Pois é, gente. Após, gente, mais uma vez, agradeço a vocês que estão no canal, vocês que acompanham o canal. Espero que vocês tenham gostado da história. Deixe seus comentários, gente. Assista o vídeo até o final, gente, para que esse canal fortaleça e a gente possa dar quantidade de vídeos bacanas para vocês aí do outro lado, tá certo? E mais uma vez, reforçando, gente, me chamo Roseli Rocha, gente. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe, dê o like, ative o sininho para quando tiver novas notificações, o YouTube vai avisar. E beijo, tchau, tchau. Forte abraço para vocês todos que vão aí. Fiquem todos com Deus, valeu. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.